Bom, bom dia a todos, formalmente agora. Hoje é o dia 1º de agosto e nós vamos retomar nosso estudo. E nós estamos no capítulo A Alma no Mundo das Almas Após a Morte. Então, vou fazer uma pequena retrospectiva daquilo que foi lido, e nós lemos bem pouquinho da última vez, né? Mas ele está falando dessa relação entre o mundo, entre o corpo, a alma e o espírito. E ele traz sempre essa ligação, essa conexão que a alma faz entre o espírito e o corpo. E vai depender da nossa vida aqui na Terra, essa conexão está mais ligada ao mundo material ou ao mundo espiritual. E isso tem consequências na nossa vida após a morte, né? Porque quando a gente adentra esse mundo, segundo o que Steiner diz, existe um estranhamento muitas vezes. Se eu estou muito apegada ao mundo material, eu vou ficar mais tempo, eu vou permanecer mais tempo nesse lugar para poder me desapegar desses apetites, dessas paixões, desses impulsos que a alma tem quando está muito ligada, está muito vinculada a esse mundo material. Então, ele traz uma imagem que eu gosto de trazer, que é uma lemniscata, todo mundo conhece a imagem do 8, né? Daquele 8, né? Que tem um fluxo. Então, ele fala que a alma é a mediadora e ela extrai dessa impressão física, através dos nossos sentidos, algo e faz com que a gente experimente prazer ou um desprazer. Então, ele dá o exemplo do som, né? Mas pode ser qualquer percepção sensorial, a alma vai fazer com que a gente extraia essa percepção e traz esses sentimentos para nós. E ela também pode levar isso, ela se comunica com o espírito, e o espírito vai compreender, então, esse mundo físico, através dessa intermediação da alma. E esses pensamentos que surgem no espírito, ele é transformado pela alma e traz esse desejo de realização. E manda essa informação, então, para o corpo, que vai fazer uma ação agora, uma ação de realização. Então, percebam que é um circuito, é um fluxo que existe. A gente estuda dessa forma, mas a coisa é bem conectada, né? Deu para entender isso? Deu, Rosana? Tá. Sim, Está com ponto de interrogação. é que eu estava recapitulando na mente. Tá? Então, para cumprir a missão aqui na Terra, a alma precisa ser regida pelo espírito, tá? Então, o que acontece na morte? Na morte, o que acontece é que o corpo ele é dispensado pela alma e pelo espírito. Bem literalmente o que está escrito aqui. Da mesma forma que a alma vai entregar o espírito ao mundo espiritual quando as suas forças já não podem mais atuar na organização anímica. Então, quando a gente morre, o corpo físico fica, a alma e o espírito seguem para esse mundo anímico. Né? Como eles estão vinculados aqui na Terra, ela segue para esse mundo anímico. E aí, o que ele fala é que a gente vai passar por algumas regiões, né? Então, se eu estou muito vinculada ao mundo material, eu tenho uma maior dificuldade de me desapegar desse mundo. Então, ele diz que essa região se chama a região das ânsias. Das ânsias, essa primeira região na qual a gente fica, e a gente vai ficar tanto tempo quanto a gente precisar para se desapegar do mundo material, é a região das ânsias ardentes.
tá? Que é relacionada ao purgatório ou ao fogo purificador. Cris, quer falar? Então, vocês lembram que aí eu comentei que quando ele fala que o tempo que cada um vai ficar em cada uma dessas regiões vai depender do vínculo que tinha com o material, com o sensório aqui na Terra, né? E aí eu lembrei da Divina Comédia, que o Dante, o inferno, o Dante descreve 9 círculos, e quando chega no purgatório são 7, que ele liga com os 7 pecados capitais. Então, me veio isso, que também que não é tudo igual para todo mundo, né? Cada um vai passar e ficar mais ou menos tempo, dependendo dos seus desejos e das suas ações aqui no mundo físico. Era isso. Ótimo. Bom, então vamos começar na página 87 e o primeiro parágrafo da página 87. Uma segunda espécie de processos do mundo anímico é de natureza tal que neles a simpatia e a antipatia mantêm o equilíbrio. Na medida em que uma alma humana permanece no mesmo estado após a morte, durante certo período ela é influenciada por esses processos. A absorção em futilidades exteriores da vida e o prazer causado pelas impressões efêmeras do sentido condicionam esse estado. Os homens vivem nele na medida em que o mesmo é condicionado pelas mencionadas inclinações da alma. Eles se deixam influenciar por toda e qualquer frivolidade do momento. Mas como sua simpatia não se inclina para coisa alguma em especial, as influências passam depressa. Tudo o que não pertença a este fútil domínio é antipático a tais pessoas. Ora, mas se após a morte a alma experimenta esse estado, sem que aí estejam as coisas físico-sensoriais necessariamente vinculadas à sua satisfação, finalmente ele também deve extinguir-se. A privação que reina dentro da alma antes de sua completa extinção é naturalmente penosa. Essa dolorosa situação é a escola para o aniquilamento da ilusão em que o homem se acha envolto durante a vida física. Em terceiro lugar, se observam no mundo anímico os processos com predominante simpatia, aqueles em que predomina a natureza própria do desejo. As almas sofrem sua influência mediante tudo o que, após a morte, conserva uma atmosfera de desejos. Também esses desejos vão se extinguindo gradativamente em virtude da impossibilidade da sua satisfação. Na região do prazer e desprazer, do mundo anímico, designada mais acima como a quarta, a alma passa por provas especiais. Enquanto vive no corpo, ela participa de tudo o que concerne a esse corpo. A teia de prazer e desprazer está ligada a ele. Ele lhe proporciona bem-estar e conforto, desprazer e desconforto. Durante a vida física, o homem experimenta seu corpo com sua identidade, aquilo que se denomina sentimento de si
se baseia precisamente nesse fato. E quanto mais o homem é propenso à vida dos sentidos, tanto mais seu sentimento de si assume esse caráter. Após a morte, falta o corpo como objeto desse sentimento de si. Por isso, a alma, para a qual esse sentimento permanece, sente-se como que oca, experimentando uma sensação de haver perdido a si mesma. Isso perdura até ser reconhecido o fato de que no mundo físico não reside o verdadeiro homem. As influências dessa quarta região destroem, assim, a ilusão da identidade corpórea. A alma aprende a não sentir mais essa corporalidade como algo essencial, sendo sanada e purificada de sua tendência à corporalidade. Com isso, terá superado o que antes a acorrentava fortemente ao mundo físico, podendo então desenvolver plenamente as forças de simpatia voltadas para o exterior. Ela, por assim dizer, renunciou a si mesma e está preparada para derramar-se em plena integração no mundo anímico geral. Não se deve deixar de mencionar que as vivências dessa região são percorridas de modo especial pelos suicidas. Eles abandonam seu corpo físico de modo artificial, enquanto todos os sentimentos relacionados com ele permanecem inalterados. Na morte natural, ocorre paralelamente a decadência do corpo, um amortecimento parcial dos sentimentos presos a ele. Nos suicidas, porém, as penas causadas pelo vácuo repentino se acrescentam às ânsias e os desejos insatisfeitos que motivaram o suicida. O suicídio. O quinto grau do mundo anímico é o da luz anímica. A simpatia em relação ao outro já tem, aqui, alta importância. Com esse grau, são afins as almas que, durante a vida física, não se consumiram na satisfação de necessidades inferiores, tendo sim sentido alegria e prazer em suas relações com o mundo em redor. A paixão pela natureza, na medida em que haja contido um caráter sensorial, está, por exemplo, sujeita aqui à purificação. Cumpre, no entanto, distinguir essa espécie de paixão pela natureza daquele convívio mais elevado com a natureza, que é de cunho espiritual, e busca o espírito que se manifesta nas coisas e processos naturais. Esta espécie de senso da natureza pertence às coisas que desenvolvem o próprio espírito e fundam nele algo duradouro. Deste senso da natureza, porém, cabe distinguir aquele desfrute da natureza cujas bases estão nos sentidos. Destes, a alma precisa purificar-se, tanto quanto de outras inclinações radicadas unicamente na vida física. Muitas pessoas veem em instituições que servem ao bem-estar do sentido, num sistema educacional voltado sobretudo para a satisfação dos mesmos, uma espécie de ideal. Não se pode dizer que elas servem apenas a seus impulsos egoísticos, porém sua alma está realmente voltada para o mundo sensível, devendo ser curada pela força da simpatia reinante na quinta região do mundo anímico, a qual faltam esses meios externos de satisfação. Paulatinamente, a alma reconhece aqui que essa simpatia deve tomar outros caminhos, e esses caminhos são encontrados no derramamento da alma no espaço anímico, graças à simpatia em relação ao ambiente anímico. Pode falar, então. Então, eu estou meio confusa, porque a gente aprendeu ali anteriormente que era para tentar
nem ter simpatia nem antipatia, era empatia. Agora aqui ele fala várias vezes em simpatia, inclusive com almas que têm alguma afinidade. Então eu fiquei um pouquinho. É. Então, isso é algo assim que a gente precisa ampliar, né? No sentido assim, quando você entra, o que eu entendo, né, Rosana? Depois, Uhum. Obrigada. quando você entra nesse mundo anímico, você é antipático a esse mundo, porque ele não é conhecido. E você está bastante apegada ao mundo material ainda, ao mundo físico, né? Melhor falar o mundo físico, o nosso mundo terrestre, né? Com tudo que isso acarreta, né? Então, aos poucos, você vai ter que largar essa antipatia, vai reconhecendo esse mundo nessas várias regiões, que não são divisões, mas que acontece. Ele fala em algum momento aqui que acontece tudo ao mesmo tempo, né? Não é que tem agora uma região, outra região, não, né? Talvez para a gente entender seja melhor assim, mas então você vai ter que reconhecendo esse outro ambiente. Então você vai ter que ser simpática a esse. Você você deixa de rejeitar o ambiente, deixa de ser antipática a ele e começa aos poucos reconhecê-lo e ser simpático, ou seja, você se mistura a essa organização anímica. Especificamente nessa situação, tá? E da É. natureza também, eu achei tão assim, entendeu? Eu Então, também. ele fala essa questão da natureza que eu entendi que existe uma relação mais espiritual, né, de algumas pessoas com a natureza e outras que simplesmente desfrutam da natureza, né, porque gostam de estar no mato, que gostam de estar com as plantas, né? Então, são relações diferentes. E quem tem esse prazer de estar na natureza também vai ter que se desvincular disso, né? Vai ter que se antipatizar dessa, se a gente pode falar assim, desta situação, para reconhecer esse mundo, esse outro mundo. Entendi. Tá? Para chegar no equilíbrio que é a empatia, que não é nenhum nem outro, é isso. Obrigada. É. Eu entendo assim, agora não sei, Cris, você também vê assim? Também vejo assim, e quando ele fala particularmente essa questão da natureza, aí para mim vai ficando mais claro essa questão desse equilíbrio aqui, né, no mundo físico, que a gente tem que fazer essa miniscata, né, ir ao encontro do espiritual enquanto vivencia esse sensório, né? Porque quando adentramos ao mundo anímico, tudo que a gente gosta, admira, tem prazer em usufruir aqui no mundo material, isso não vai ter. Não é que a gente vai perder. Meu vasinho de planta aqui, que eu compro flores que eu adoro, então. Não, continua pondo a flor, mas procura uma outra Sim, relação, sim, entendi. né? Procure uma outra relação com ele, porque aí quando chega lá você vai vivenciar essa outra relação. Ai, ai. Muito Fiquei bem, tão preocupada a hora que falou da natureza, nossa! muito bem. Então, através da sexta região, Ah, não, o parágrafo anterior também são tá bom, tá purificadas. bom. Também são purificadas aqui as almas que, por suas práticas religiosas, buscam, em primeiro lugar, um aumento do seu bem-estar sensorial, seja ansiando por um paraíso terreno ou por um celestial. No território anímico, elas encontram esse paraíso, mas somente com a finalidade de inteirar-se da falta de valor do mesmo. Naturalmente, todos esses
são apenas exemplos avulsos de purificações que ocorrem nessa quinta região. Eles poderiam ser multiplicados à vontade. Através da sexta região, a da força anímica ativa, ocorre a purificação da parcela da alma sedenta de atividade, a qual não traz caráter egoístico, mas ainda assim tem seus motivos na satisfação sensorial proporcionada pelos atos. Índoles que desenvolvem tal dinamismo dão a impressão exterior de serem idealistas, parecendo ser pessoas capazes de sacrifício. Entretanto, num sentido mais profundo, o que buscam é o aumento do prazer sensorial. Muitas naturezas artísticas e também as que se entregam à atividade científica pelo deleite que isto lhes proporciona, pertencem a este grupo. O que as prendem ao mundo físico é a crença de que arte e ciência existem para proporcionar tal deleite. A sétima região, a da vida anímica propriamente dita, liberta o homem de suas últimas inclinações voltadas para o mundo físico sensível. Cada uma das regiões precedentes assimila da alma o que lhe é afim. O que agora ainda envolve o espírito é a ideia de que sua atividade deve ser inteiramente dedicada ao mundo sensorial. Há personalidades altamente dotadas que, no entanto, não refletem sobre outra coisa senão os processos do mundo físico. Pode-se chamar tal crença de materialista. Essa crença deve ser destruída e efetivamente o é na sétima região. Ali as almas veem que, na verdadeira realidade, não existem quaisquer objetos para uma concepção materialista. É como o gelo ao sol que aqui essa crença se esvai da alma. Agora o ser anímico é absorvido por seu mundo, estando o espírito liberto de todas as cadeias. Ele ascende às regiões onde fica vivendo apenas em seu próprio ambiente. A alma cumpriu sua missão terrena precedente e, após a morte, dissolveu o que permanecera dessa missão como peso para o espírito. Tendo superado os resíduos terrenos, ela própria é restituída ao seu elemento. Por essa descrição se deduz que as vivências do mundo anímico, e com elas também os estados da vida anímica após a morte, vão assumindo um aspecto cada vez menos repugnante à alma, quanto mais o homem se despoja daquilo que, pela ligação terrena com a corporalidade física, é inseparável desta por afinidade imediata. De acordo com as pré-condições criadas na vida física, a alma pertencerá por tempo maior ou menor a uma ou a outra região. Onde sentir afinidade, ela permanecerá até que esta se extinga. Onde não existir afinidade alguma, ela seguirá caminho sem sentimentos, através de todas as interferências possíveis. Aqui se buscou descrever apenas em traços genéricos as características fundamentais do mundo anímico e o caráter da vida da alma nesse mundo. O mesmo vale para as descrições do mundo espiritual a seguir. Ultrapassaria os limites fixados para este livro, adentrar outras características desses mundos superiores, pois daquilo que seria comparável a relações espaciais e curso de tempo, âmbitos em que tudo aqui é totalmente diverso do mundo físico, só se pode falar de modo compreensível, fazendo uma descrição bem detalhada.
Algumas referências importantes encontram-se em meu livro A Ciência Oculta. Tudo bem? Agora vamos para o mundo espiritual. Antes de o espírito poder ser observado em sua caminhada posterior, cumpre observar primeiro a própria região em que ele ingressa. Trata-se do mundo do espírito. Esse mundo é tão dessemelhante do físico que tudo o que é dito a seu respeito poderá parecer mera fantasia a quem só deseje confiar em seus sentidos físicos. E aqui se aplica em proporção ainda maior o que já dissemos ao considerar o mundo da alma. É preciso recorrer às metáforas para descrevê-lo, pois nossa linguagem, em geral, só serve à realidade sensível, não é exatamente rica em expressões diretamente aplicáveis ao mundo dos espíritos. Por isso, aqui é especialmente necessário pedir ao leitor que entenda algumas coisas ditas como sendo indicações. Tudo o que aqui é descrito é tão diverso do mundo físico que só pode ser apresentado dessa maneira. O autor dessa descrição sempre esteve cônscio, dada a imperfeição de nossos meios de expressão verbal ajustados ao mundo físico, de quão pouco suas indicações realmente podem corresponder à experiência nessa região espiritual. Antes de mais nada, cumpre acentuar que esse mundo é entretecido pela substância. A palavra substância também é utilizada aqui naturalmente numa acepção bem imprópria, da qual são constituídos os pensamentos humanos. Da maneira, porém, como vive no homem, o pensamento é apenas uma imagem sombria, um esboço de sua entidade real. Assim como a sombra de um objeto numa parede está para o objeto real que a projeta, assim o pensamento manifesto por um cérebro humano está para a entidade que lhe corresponde no mundo dos espíritos. Pois bem, uma vez desperto o sentido espiritual do homem, ele realmente percebe essa entidade pensamental do mesmo modo como os olhos físicos percebem uma mesa ou uma cadeira. Ele se movimenta numa esfera de seres pensamentos. Os olhos sensoriais percebem um leão, e o pensar voltado para o mundo sensível percebe simplesmente o pensamento correspondente ao leão como um espectro, como uma imagem sombria. Os olhos espirituais no mundo dos espíritos veem de modo tão real o pensamento correspondente ao leão quanto aos olhos físicos veem o leão físico. Mais uma vez se justifica aqui o emprego da metáfora já empregada em relação ao mundo das almas. Tal qual ao cego nato operado com êxito, o meio ambiente se apresenta de uma só vez com as novas qualidades de cor e luz, também a quem aprende a utilizar seus olhos espirituais, o meio ambiente aparece preenchido com um novo mundo, com o mundo de pensamentos vivos ou seres espirituais. Nesse momento, vêm-se inicialmente os arquétipos espirituais de todas as coisas e seres existentes nos mundos físico e anímico. Imagine-se o quadro de um pintor como sendo existente no espírito, antes de ser pintado. Tem-se aí uma metáfora do que se entende pelo termo arquétipo. Não importa que talvez o pintor não tenha na cabeça tal arquétipo antes de pintar, e que este só se complete aos poucos no decorrer do trabalho prático.
No verdadeiro mundo do espírito, existem tais arquétipos para todas as coisas. E os objetos e entidades do mundo físico são reproduções desses arquétipos. Se quem só confia nos sentidos externos nega a existência desse mundo arquetípico, afirmando que os arquétipos são apenas abstrações que o intelecto comparativo obtém dos objetos sensíveis, isso é compreensível, pois justamente essa pessoa não consegue ter percepções nesse mundo superior. Só conhece o mundo dos pensamentos em sua abstração espectral. Ela ignora que o vidente espiritual esteja tão familiarizado com os seres espirituais quanto está com seu cão ou seu gato, e que para o vidente o mundo dos arquétipos tem uma realidade muito mais intensa do que a físico-sensível. Sem dúvida, um primeiro relance nesse mundo dos espíritos é ainda mais desorientador do que aquele no mundo anímico. É que os arquétipos, em sua verdadeira forma, são muito dessemelhantes de suas cópias físicas, mas são igualmente dessemelhantes de suas sombras, os pensamentos abstratos. No mundo espiritual, tudo está em contínua atividade e movimento, em incessante processo criativo. Um repouso, uma permanência num só lugar, como no mundo físico, não existe ali, pois os arquétipos são entidades criadoras. Eles são os construtores de tudo que surge nos mundos físico e anímico. Suas formas são rapidamente mutantes e em cada arquétipo existe a possibilidade de assumir inumeráveis formas particulares. Eles fazem, por assim dizer, brotar de si mesmos as formas específicas, e mal nasce uma, o arquétipo se prepara para fazer outra emanar dele. E os arquétipos têm, entre si, relações de maior ou menor afinidade. Eles não atuam isolados. Um precisa da ajuda do outro para a sua atividade criativa. É frequente inumeráveis arquétipos colaborarem para que esta ou aquela entidade surja no mundo anímico ou físico. Além do que se pode perceber nesse mundo dos espíritos, por meio da visão espiritual, existe ali ainda algo diverso, que se pode considerar como uma audição espiritual. Logo que o clarividente se eleva do mundo anímico ao espiritual, os arquétipos percebidos tornam-se também sonoros. Essa sonoridade é um processo puramente espiritual. Deve ser imaginada sem nenhuma conotação com um som físico. O observador sente-se como que imerso num mar de sons, e nesses sons, nessa sonoridade espiritual, exprimem-se as entidades do mundo espiritual. Em suas consonâncias e harmonias, ritmos e melodias, expressam-se as leis primordiais de sua existência, suas relações recíprocas e afinidades. O que no mundo físico é percebido pelo intelecto como lei, como ideia, apresenta-se aos ouvidos espirituais como espiritualidade musical. Por isso, os pitagóricos chamavam essa percepção do mundo espiritual de música das esferas. Para quem possui esses ouvidos espirituais, essa música das esferas não é simplesmente qualquer coisa de imaginário ou alegórico, mas uma realidade espiritual bem conhecida. Só que se alguém quiser chegar a um conceito dessa música espiritual,
Deverá pôr de lado todas as representações de música sensorial, como a que é percebida pelos ouvidos materiais. Trata-se aqui de uma percepção espiritual. Portanto, uma espécie que deve ser muda para o ouvido sensorial. Nas descrições a seguir do mundo espiritual, a bem da simplicidade, serão omitidas as indicações dessa música espiritual. Basta ter em mente que tudo que é descrito como imagem, como algo luminoso, é ao mesmo tempo algo sonoro. A cada cor, a cada percepção de luz, corresponde um som espiritual. E a cada combinação de cores corresponde uma harmonia, uma melodia, e assim por diante. Cabe ter bem presente que onde predomina a sonoridade, tampouco cessa, de modo algum, a percepção dos olhos espirituais. Vou terminar o parágrafo, acho. Tá? A sonoridade vem justamente acrescentar-se à luminosidade. Nas páginas a seguir, quando se fala de arquétipos, cumpre acrescentar mentalmente os sons primordiais. Acrescentam-se ainda outras percepções que podem ser designadas metaforicamente como sabor espiritual. Porém, não cabe detalhar aqui esses processos, pois o que importa é despertar uma representação mental do mundo dos espíritos, mediante alguns tipos escolhidos de percepção que ocorrem nele. Vamos parar por aqui? Ok, vou interromper a gravação, tá bom?